E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar o garimpo completo do Asus ROG Ally. Eu consegui um Asus ROG Ally com upgrade de SSD já com 2 teras. Olha isso, gente. 2 teras no ROG Ally. Cara, isso é fantástico. E eu achei que eu paguei um preço legal porque o SSD hoje em dia está uma fortuna, um SSD de 2 teras. Pro ROG Ally, que é o mesmo pro Steam Deck, tá custando mais de 1.500 conto. É, meus amigos, tá complicado. Eu vou dar a dica de como garimpar, vamos fazer uma limpeza geral no portátil e eu vou também instalar o SteamOS, que é muito melhor. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá. Recentemente eu garimpei no canal um Steam Deck usado e mostrei o passo a passo, dei dicas para você precificar um Steam Deck, também mostrei como testar o videogame lá na frente, né, da pessoa de quem você estivesse comprando, para ver se tava tudo certinho. Eu abri uma votação para os membros do canal, se você não é membro do canal, clica aqui embaixo para virar membro, se vocês queriam um Legion Go para garimpar ou um ROG Ally. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Temos poucos membros ainda, né? Então tivemos apenas 12 votos, a comunidade está crescendo, inclusive temos um grupo no Telegram só de membros, tá? Para quem quiser entrar. E a galera pediu um ROG Ally. Então, olha só, eu já estou negociando um aqui. Se liga, achei esse daqui, pessoal. Tava um pouquinho caro, tá? Esse preço aqui tá caro, mas eu cliquei para ver e olha só o que eu achei legal. 2 teras de SSD. Para quem não sabe, o ROG Ally usa o mesmo SSD do Steam Deck, tá? É um SSD 2230. Olha só o preço de um SSD de 2 teras 2230. Olha o preço do SSD por causa dessas novas taxas, né? Antes, quando a gente não tinha essas taxas do AliExpress, dava para comprar da China por 600, 700 reais. O último que eu comprei foi assim. Só que agora, para proteger a indústria nacional, a gente tem que pagar isso. Então, ter um SSD de 2 teras no ROG Ally hoje é difícil. No Steam Deck também. É claro que dá pra você usar adaptador e comprar um SSD do tamanho normal. Mas, gente, eu gostei por causa disso. E a gente ficou negociando. Estamos negociando já tem um bom tempo, né? Perguntei se ele tinha vendido e tal. Acabou que fechamos... Eu até perguntei, ó. Ele é o SSD de 2 TB do tipo pequenininho, né? Não é com um adaptador, não. Aí ele falou que é aquele pequeno. Eu falei, ótimo. Ou seja, é o SSD mais caro. E fechamos em 4.500. Eu até perguntei se ele poderia... Que eu tava negociando o Legion Go também. Fechamos, então. Vamos lá no Diamond, a gente marcou aqui no Diamond, eu sempre marco no Diamond ou em qualquer shopping, vamos lá buscar. Estamos aqui no carro, deixa eu abaixar o som aqui, indo lá pro Diamond, vou chegar um pouquinho atrasado, mas estamos de outro GTI agora, não é o que dá 5 por litro não, é o que dá 8.2. Galera, eu coloquei esse painelzinho no Golf, vocês viram o vídeo? Coloquei o painelzinho no Golf e agora eu coloquei um sensor, olha só que doideira. Ele mostra até, olha isso aqui, temperatura e nível do óleo. Eu sei, a luz do airbag tá acesa, mas eu já descobri o que que é. Esse carro, cara, tem airbag lateral. Sim, um carro no 2000 com airbag lateral. O Golf e o GTI tava muito à frente ao tempo, né, velho? E o sensor, o chicote, ressecou. O carro tem 25 anos de idade. Eu já comprei um chicote novinho, aí tem que desmontar o banco pra trocar. Mas como eu tô fazendo uns bancos novos lá no Vinicar, eu falei, quando os bancos ficarem prontos, eu levo pra trocar tudo. Vlog é assim, né, cara? Eu tô indo garimpar um ROG Ally falando de carro velho. Mas se vocês estão inscritos no canal e gostam disso, é um pouco eu falo um pouquinho de tudo aqui. Pera aí, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Só quem é da época sabe, hein? E esse Pioneer Golfinho aqui, hein? Só quem nasceu nos anos 90 vai conhecer isso daqui. Ah, meu amigo, isso aqui é chique demais, viu? E o meu tá até bem novinho. Tá com ele há quanto tempo, Israel? 1 ano. 1 ano? Desanimou de jogar? Desanimei, cara. A bateria dele, às vezes, é um pouquinho chata, né? Eu tive um ROG Ally. Ferrou também, né? Já. Deixa eu pegar ele aqui, um minutinho. Por aí. Tá completinho na caixa e tudo. A única coisa que você fez foi o upgrade do SSD. Isso. Vou tirar aqui, testar ele aqui. Pode ligar? Pode. Esperar ele ligar aqui, um minutinho. Pessoal, tô reiniciando aqui o ROG Ally. Eu usei esse comandinho aqui, ó, bypass NRO, para ele não pedir o Wi-Fi na hora de ativar o Windows, senão ia fazer um update gigante aqui, a gente ia ficar 10 horas aqui fazer negócio. Eu quero só mostrar para vocês testando os botões e boa, o negócio tá feito. O ROG Ally tá bem novinho, ó. Tava falando com ele que ele trocou o SSD, mas nem tem marca de chave que ele usou para abrir, ó. Bem novinho mesmo. Só terminar de configurar aqui. Ó, agora a gente vai vir num site chamado Opa, peraí que o Armoury Crate entrou na frente aqui. Sai Armoury Crate Hardware Tester.
Esse site aqui, pessoal, ele tem essa opção aqui, ó, Gamepad Tester. E aí a gente consegue, ó, testar os botões. Espera aí, Connect ao Gamepad. Ele ainda não reconheceu. Deixa eu dar um modo aqui, espera aí. Gamepad, ó. Pronto, viu lá. Aí agora a gente consegue testar os botões, ó. Ó, aqui, esses daqui. O analog dá pra ver que não tem drift, porque ele tá centralizado certinho, ó, tá vendo? Se tivesse drift, ele ia tá puxando um pouquinho pro lado, os dois estão de boa. Dá pra gente testar a setinha, o botão Start, o botão Select e os dois aqui, ó. Tá tudo funcionando certinho. Pra finalizar, vamos ver o SSD aqui, 2 teras e acabou, negócio fechado. Bora voltar pro escritório. Aí, galera, Rogalai adquirida, agora vamos levar pro escritório, né? Você já sabe o que vai acontecer agora. Ô, gente, não é por nada não, mas eu já fiz poucas coisas bonitas na minha vida. Uma delas foi montar esse carro. Quem acompanhou os vídeos sabe como demorou, mas como tá do jeito que eu quero. Foram 2 anos pra montar esse carro, mas nem sei porque eu tô falando disso. Bora ir pro escritório. Aí, vamos trocar os bancos também, né? Vamos trocar os bancos. E aqui está então o Rogalai. Muita gente vai falar assim: não, Gabriel, mas você pagou caro o Rogalai. Calma, vocês vão ver que por causa do SSD valeu muito a pena. E o que eu gostei é que ele tá bem completinho, olha, tem até um carregador que parece que nem foi usado direito. Não tem problema, né? Se você tem um carregador com Power Delivery, pode usar qualquer outro tipo de carregador. Mas antes da gente continuar, né, que eu ainda vou colocar o SteamOS nele, a gente vai dar uma limpezinha nele, porque o problema do Rogalai é que ele fica um pouquinho encardido, né? Quando você joga. Cara, esse por incrível que pareça tá até bem novinho, tá? Eu acho que o antigo dono não usava muito ele, mas é normal sujar um pouquinho. Eu vou tirar esse adesivo daqui de trás, limpar. A gente vai fazer tudo. E é claro, né? Vamos fazer um repaste nele. Deixa eu só ver se ele tá desligado aqui. Tá desligado. O que eu vou fazer enquanto tirar isso daqui? Deixa eu pegar esse computador. É da Asus também, que eu tô testando. Eu vou baixar o Basite OS. Olha lá, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou entrar no site do Basite OS e vou instalar, porque eu não vou ficar com Windows nesse Rogalai. O Windows é muito ruim para jogar. Então a gente vai vir aqui, Asus Rogalai, e eu vou colocar KDE e vou mandar baixar o sistema. Vai ser um pouco pesado, pesa 9.3 GB, caramba. O pessoal do Basite aumentou bastante o tamanho dele, tá? Não precisava isso tudo nunca, mas beleza. O que importa é que é um sistema muito bom para os nossos, como que pode dizer, nossos portáteis, né? Nossos PCs gamers portáteis. Eu vou instalar o Balena Etcher também pra gente fazer o pendrive bootável. E eu já fiz vídeo instalando o SteamOS, né? Que é o Basite OS no Rogalai, então se você não viu, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Eu vou passar rapidamente na instalação aqui e eu não vou fazer dual boot. Vou formatar o armazenamento interno e deixar só com o SteamOS. E aí, pessoal, eu vou usar esse pendrivezinho, ó, que ele tem USB tipo A e USB tipo C. Vou colocar aqui no computador. Esse pendrive da Alexa quebra um galho que vocês não imaginam. Vamos lá, selecionar arquivo, Basite. Deu algum bizil. Agora foi. Beleza. O que tem aqui nele? Deixa eu ver o que é isso aqui. Então vamos lá, clicar em Flash. E enquanto ele cria o pendrive bootável com o Balena Etcher, aliás, né, enquanto ele cria o pendrive com o Basite OS, vamos continuar aqui. Para dar um aspecto de mais novo nele, com uma pequena espátula, eu vou tirar esse adesivo aqui que já está encardido. Aqui. Beleza. Óxido propílico tira tudo, bicho. Aqui tiver marquinha de cola, ele sai impressionante. Aí, ótimo. Beleza. Pronto. Pessoal, vou dar uma outra dica para vocês. Isso eu esqueci de mostrar lá, mas eu não ia mudar muito o valor que eu ia pagar, nem nada do tipo por causa disso não, mas dá pra gente ver também a porcentagem de bateria, como tá a saúde de bateria. No Steam, no Linux eu não sei como que faz, pelo menos eu não vi ainda como é que faz. A gente vai abrir o CMD, né, o MS-DOS, o prompt de comando, e vamos digitar o seguinte comando: power cfg espaço barra battery report. Tudo junto assim. E aí olha só o que deu. Vai falar que o report da bateria foi salvo no C-User Asus /Battery Report. Então a gente vai lá nessa tela. Então a gente vem aqui no iniciar. Vamos em User. Cadê? C-User Asus. Tá aqui, ó, Battery Report. A gente vai abrir esse arquivo. E aqui ele vai falar como tá a vida útil da nossa bateria. Então, ela tá até boa, olha só. O máximo dela seria 40 Wh,
E ela tá com 36. Então, assim, tá legal. Dá pra gente ver tudo que o histórico dela, tá vendo? Então, assim, ela tá uma bateria boa. Não tá muito deteriorada, não, vamos dizer assim. Mas agora vamos abrir e trocar a pasta térmica do bichão. Desligar ele aqui, boa. Uma coisa que é bom de limpar, pessoal, é essa quina aqui, esse acabamento, né? Na verdade não é um acabamento. Entre a parte de trás e a da frente, sempre fica sujo. Então, com papel higiênico mesmo e com cuidado, eu fui passando aqui, ó. Vai limpando e deixando zero. Próxima pessoa que pegar esse videogame vai ficar novo. Porque eu pego esses produtos, galera, pra fazer vídeo, eu passo ele pra frente depois, né? Eu pego mais pra fazer conteúdo. E como vocês gostaram da ideia, a gente, na verdade, vai fazer uma rifinha desse Rogalai lá no Instagram. Vamos antes tirar a pasta térmica. Ah, olha só o SSD que ele colocou aqui, gente. Pra ser sincero, se fosse com SSD original, eu teria pago uns 3.800, 3.700 nesse ROG Ally, no muito. Mas por causa do SSD de 2 teras, para mim isso daqui valeu a pena pagar um pouco a mais. Igual eu mostrei para vocês, pessoal, isso aqui tá muito caro hoje de comprar no Brasil, R$1.500. Então valeu a pena por causa disso. Poxa, um ROG Ally com 2 teras, cara, dá para colocar muito jogo. Conectar a bateria aqui com cuidado e, claro, né, dá para também fazer o mod de bateria que a gente mostrou aqui no canal e dobrar a bateria de tamanho. O ROG Ally fica com uma bateria de Steam Deck OLED, fica bom pra caramba. Vamos agora tirar o dissipador aqui e fazer o repaste nele, né? Trocar a pasta térmica, deixar ele com a pasta térmica novinha. Não é vídeo de garimpo sem trocar a pasta térmica, né, galera? A real é esse. O único chato do ROG Ally é que para trocar a pasta térmica a gente tem que tirar fora a bateria. Então, com cuidado, tem que tirar aqui esse flat, tá vendo? E tem que desconectar a bateria como um todo. Então, essa parafusadeirinha é chique, né? Vamos tirar agora a bateria, deixa eu ver se ela tá saindo. Aí, saiu, beleza. Vou colocar ela aqui de lado. E agora a gente pode tirar o dissipador. Olha, os fãs já estão soltos, tá vendo? Os fãs já estão soltinhos. Agora a gente pode tirar o dissipador. Vou só virar de lado assim, pessoal, porque o fã ali tá bem preso, mas já dá pra ver o processador e vamos fazer uma limpeza aqui. Pegar uma espátula, dá pra ver que a pasta térmica já tava dura, tá vendo? Então a eficiência térmica dela já não tava legal. Olha só, tá vendo? Virou uma pedrinha aqui, ó, viu? Bem durinha. Então a gente vai colocar uma Snow Dog novinha. É legal, olha só o cuidado da ASUS aqui, o thermal pad. Que deve ser os VRM, né? Dele de energia, que chega a energia da bateria aqui. E boa. Vamos terminar então, vamos dar uma limpeza nisso. Agora vamos colocar uma pasta térmica da Snow Dog. A minha quebrou a pontinha, pessoal, mas vai dar pra espalhar aqui. Pasta térmica novinha. Agora vamos voltar aqui com o fã no lugar e com o disparador e parafusar tudo bonitinho, né? Voltar padrão original. Cara, é muito legal o ROG Ally ter 2 fãs. Isso real eu acho muito legal. Quando for parafusar o disparador, parafusar em X, então de um lado, de outro, aqui e o da outra quina. Pronto. Agora, meus amigos, é só fechar tudo. Fechar devagarinho aqui, sem pressa. Como a gente está mexendo em algo sensível, não precisa de muita força. Colocar no torque 1 da parafusadeirinha da Xiaomi, tá? Sempre indica essa parafusadeirinha. Ela para. Aí, ó, pronto, parou. Não precisa apertar mais. Bateriazinha que dá para fazer o mod e dobrar a autonomia. Fica top demais. Um monte de gente já fez, viu? E agora, para finalizar aqui, vamos colocar o SSD, né? SSD de 2 teras, cara, que legal. Pronto. Ligar a bateria. Travou, tudo certinho. E fechar o ROG Ally.
Esses estalos aqui assustam, né? E agora que a gente vai fechar a carcaça, podemos colocar no Torque 2. Olha como minha mão fica suja por causa do álcool isopropílico da passatempo. Agora vamos ligar. Ai, Gabriel, meu Deus, ele não tá ligando. Calma, não queremos pânico. Normal, tá, galera? Isso. Vou virar o dele aqui mesmo. Vamos ligar aqui. Ligou. Deu o sinal de bateria. Espera um pouquinho, aperta segura. Pronto, ligou, tá? É normal, viu? Quando você troca SSD, troca a bateria do ROG Ally, qualquer produto Asus, ele pode dar isso. Nossa, acabei de ver, esqueci essa proteçãozinha. Depois eu desmonto e coloco. Isso aqui não ajuda em nada, tá, pessoal? Isso é só pra tampar o SSD. Não vi. Eu vou esperar ele ligar, depois eu desmonto e coloco lá. Beleza. Aqui no computador, flash completed. Então vamos tirar aqui o pendrive e já vou colocar na... Deixa eu dar um back aqui. Select, tá bom? Já vou tirar aqui e colocar na USB-C dele, aqui em cima. E vamos entrar na BIOS. Para entrar na BIOS do ROG Ally, a gente tem que ligar ele segurando o botão menos, tá? Mas às vezes alguns não estão dando. Então o que eu recomendo? Você vai entrar no Windows, vai reiniciar e vai ficar apertando o botão menos até ele entrar na BIOS. Ele vai reiniciar agora. A gente vai continuar segurando o botão menos. Pronto, entrou na BIOS. E agora eu vou entrar no pendrive. Vou colocar o pendrive como o principal, ou eu posso vir aqui em boot menu e selecionar aqui o pendrive. Só isso. Agora a gente vai entrar no Install Basite OS. Deixa ele carregar. Vou começar a carregar, a gente vai fazer a instalação do Basite OS. Vou selecionar aqui português. Coloquei um teclado aqui e o pendrive está ali no hub. Vou agora fazer a instalação aqui. White device is active. Eu acabei de descobrir o problema. O Basite não consegue formatar. Então eu entrei numa instalação do Windows e vou formatar o disco aqui, ó. Tô formatando, limpando as partições. Tá muito pequenininho para vocês verem, mas eu tô limpando todas as partições. E agora eu vou sair da instalação e vou entrar no Basite novamente. Vamos ver se agora vai iniciar a instalação. Agora foi. Agora conseguiu criar as partições. Então era isso, pessoal. A dica é, se der esse erro, você vai entrar na instalação do Windows ou colocar o SSD em outro PC, formata ele, limpa ele e volta pro Basite. O Basite não estava conseguindo deletar a partição de recuperação da Asus. Então era isso. Agora vamos esperar ele instalar aqui, enquanto isso eu vou trabalhando ali do lado. E pronto, ó, foi instalado. Olha só, pessoal. O SteamOS, né, que é o Basite, foi instalado. Aqui é o botão de menu rápido, tá vendo? Que a gente pode configurar as coisas. Aqui seria o botão Steam. E agora eu vou entrar lá no modo de área de trabalho. Antes da gente fazer um teste, trocar para área de trabalho, eu vou instalar alguns plugins para melhorar ainda mais o modo de usar, né? E pronto, ROG Ally com o SteamOS instalado. Vocês podem ver que o jogo não tá legal, né? Pera aí, vamos dar uma configurada aqui. Opções, eu quero testar configurações de vídeo, gráficos deve estar no alto, vou no modo Steam Deck, beleza. Aqui em exibição, vou desligar o V-Sync e vou desabilitar a taxa de quadros. Olha a diferença. Estamos rodando ali a 56 frames por segundo. E o mais interessante é 1 hora e 53 minutos de bateria, porque eu estou a 12 watts de TDP apenas. Se a gente vir aqui, eu instalei um plugin, a Simple Deck TDP, eu posso aumentar, vou colocar 25 watts. Olha os frames subindo. Olha isso. Agora travou em 60 porque ele está limitando aqui, quer ver? Desativar limite de quadros. Pronto. E agora, é claro que a bateria vai... Olha lá, tá caindo, né? Porque a bateria vai comer mais. O que eu quero testar, na verdade, aqui é a temperatura. Então eu joguei ele no máximo aqui pra gente ver. Quero ver a temperatura da pasta térmica que a gente colocou, né? A pasta térmica tá novinha. Olha lá, tá muito tranquilo, ó. 70 graus, tá muito tranquilo. 1 horinha de bateria, normal. A bateria do ROG Ally original, ela é mais fraquinha mesmo, né? Não dura tanto. Vamos, carpeado! O que é interessante desse processador é o seguinte, se a gente colocar aqui, olha, eu vou diminuir em 25 watts, tá consumindo bastante. Já vimos ali, ó, 73 graus, tá ótima a pasta térmica. Mas se eu colocar 12 watts, olha só, o frame deu uma variação, mas mesmo assim ainda tá bem estável. Tá rodando a 45 frames por segundo.
E o tempo de bateria tá subindo. Já pegamos 1 hora. Lembrando que eu tô rodando aqui em Full HD, galera. Bem acima do que o Steam Deck consegue empurrar. Pronto. Olha só, cara. Poxa. Legal demais, viu? Aí, tá funcionando perfeito. Perfeito. E rodando em 12 watts, olha lá. 1 hora e 34, vai dar 2 horas de bateria aproximadamente. E mais uma vez, dá pra gente abaixar a resolução, 900p fica bem bonito também. E ainda ficar horas jogando. Esse jogo é maravilhoso. Vou sair aqui. Sair. Ok. Vamos ver agora. Olha só o armazenamento. Olha isso, gente. 2 teras no ROG Ally. Cara, isso é fantástico. Agora eu vou fazer a parte que vocês gostam. Eu vou te ajudar a precificar um ROG Ally, ver até quanto que é legal de você gastar. Claro, depende muito de como vai estar o portátil, né? E do que vai estar anunciado aí na sua cidade. Mas vamos pegar em Minas Gerais aqui pra gente ver. Olha só, pessoal, eu estou aqui com o ROG Ally, busquei por ROG Ally na OLX aqui de Belo Horizonte. Esse daqui, ó, Z1. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui não fala se é o Z1 Extreme. Não, olha lá. É o Z1 normal. Isso daqui não vale a pena. Eu recomendo pagar o valor de um Steam Deck nele. Porque, querendo ou não, é um processador muito parecido do Steam Deck. O ROG Ally com Z1 normal não vale a pena sim. Agora, com o Z1 Extreme, esse aqui já é legal. O outro que eu estava olhando era esse, pessoal. Tá vendo que ele está com Leia aqui? Porque ele tá... Eu mandei mensagem para ele, é o Cícero, quer ver? Ah não, é um cara que tá aqui, ó. Gabriel Barroso, até um xará meu vendendo aqui no LX. Mas eu tava olhando um que o cara queria vender por 3.200, mas tava com leitor de cartão queimado, porque é normal dos primeiros ROGs esquentar demais e o leitor de cartão queima. Isso é uma coisa que é legal você testar também na hora. Leva um cartão micro SD e testa. Esse daí eu já testei e tá funcionando. Mas esse valor aqui, ó, é pena fechar uns 3.500, porque se a gente entra aqui no Google e procura por Asus ROG Ally, olha quanto tá custando o Asus ROG Ally hoje. Na Shopee, usado, 3.800. Nova Era Games, 3.900, mas o preço é esse aqui, ó, 4.800 e por aí vai. Mercado Livre, ó, 4.800, é por aí, usado, ó, 3.700. Agora olha isso aqui que legal, olha, 1 tera, Z1 Extreme com 1 tera, em perfeito estado de conservação, modelo importado. Olha só, esse aqui tá com preço legal por ser 1 tera. Se for o original com 512 GB, na faixa de 3.500, 3.600, tá legal pagar. Lembrando, Z1 Extreme, não pega o Z1 normal. Esse daqui, ó, Z1 normal, foge dele, beleza? Foge dele. Eu paguei 4.500 no meu de 2 teras por ele ter 2 teras. E só o SSD de 2 teras vale muito. Se eu entrar aqui, ó, ROG Ally 2 teras, não deve ter um anunciado. Ah lá, só o X. Olha o valor do X. E eu mandei mensagem pra esse cara, eu acho que é golpe esse cara aqui, que eu mandei mensagem pra ele, ele não me respondeu. Mandei várias mensagens. Mas olha o preço do X. Vamos ver no Brasil inteiro. São Paulo tem muita coisa boa. Olha lá, 2 teras de SSDs aqui, tá com preço bom, ó. Só que ele é um SSD adaptado, vamos ver. Não, olha, SSD 2230, ou seja, é o pequenininho. Legal. Esse daqui tá com preço bom. Esse daqui tá com preço bem legal, por ter SSD de 2 teras. Se eu pagasse menos no meu, ia ser legal. Mas eu tava conversando com um cara, ele ficou disponível de ir no Diamond, então a gente fechou. Agora, 5 conto eu já não acho que vale a pena. E é isso. A real é que você tem que dar uma garimpada, pesquisar e principalmente testar o produto. O ROG Ally é muito bom. O grande ponto negativo dele é a bateria, que é um pouco ruim. Mas mais uma vez eu indico meu vídeo que eu fiz o mod de bateria e dobra a autonomia, fica bem legal. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem que eu garimpe outra coisa, coloque aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.